Boa noite a todos. Nós hoje queremos trazer mais uma meditação no livro de Lamentações e hoje é a nossa última meditação neste livro. Nós vamos refletir um pouco a respeito do capítulo 5, é o último poema deste livro. E como nós já havíamos falado de início, Lamentações é um livro poético, é um livro escrito em forma de poesia hebraica, e cada poema, principalmente dos capítulos 1 até o 4, cada um desses poemas, desses 4 poemas, eles foram escritos em uma forma acróstica. O que é um acróstico? É quando você estrutura um texto a partir de letras. O acróstico usado em todos esses capítulos, como nós já falamos, por exemplo, no capítulo 1, há 22 versículos. Cada versículo cada linha desse poema, inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que há 22 versículos, porque existem 22 letras do alfabeto hebraico. Então, cada letra do alfabeto hebraico, em sua sequência, inicia um desses versículos, cada um desses versículos. Né? A palavrinha inicial de cada versículo inicia com a letra do alfabeto hebraico, uma das letras do alfabeto hebraico. Isso se repete no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3 existem 66 versículos, ou seja, nós já vimos que cada par de 3 versículos, cada palavra dessa tríade de 3 versículos, ela inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que dá 66 versículos. Só que quando nós chegamos no capítulo 5, esse acróstico ele não é utilizado. Essa formatação não é utilizada. E os estudiosos eles se debruçam no porquê de Jeremias ter usado essa formatação ao escrever os primeiros 4 capítulos. E uma das explicações mais interessantes é a de que Jeremias quis demonstrar de A a Z, que no alfabeto hebraico seria de Aleph a Tav, que quer mostrar todas as possibilidades, toda a abrangência, todas as formas deste sofrimento que foi passado pelo povo de Israel durante a invasão de Nabucodonosor e a destruição de Jerusalém. Então essa seria o propósito da utilização dessa forma poética. Só que o capítulo 5, ele não traz essa formatação poética. Ele é escrito em 22 versos, assim como os outros, mas ele não possui essa formatação de Aleph, Beit, né? A, B, C, D. De cada versículo contém uma letra do alfabeto hebraico. E por que isso acontece? Né? Alguns vão pensar que Jeremias aqui, ele não está mais demonstrando essa possibilidade de racionalizar, de construir de uma forma bem estruturada o seu pensamento, o seu lamento. Aqui no capítulo 5 ele vai demonstrar essa coisa que está um pouco bagunçado, essa bagunça mental, essa bagunça espiritual que foi causado pelo problema que eles estão passando, pelo sofrimento. Aqui ele vai expressar de uma forma mais inconstante, de uma forma menos formalizada, porém ainda existe uma estrutura desse texto. Apesar de não seguir a estrutura dos capítulos 1 a 4, aqui ainda há uma estrutura bem delimitada. E aqui nesse capítulo 5, eu espero que você leia esse capítulo, ou antes ou depois da nossa meditação, mas ele se estrutura aqui a partir de orações, a partir de 3 declarações que o profeta faz. Uma no versículo 1, outra no versículo 19 e a outra no versículo 21. Então essas 3 orações diretas a Deus, elas formam aqui a estrutura deste capítulo. Eu queria ler cada uma delas aqui e nomear cada uma dessas partes desse capítulo.
Esse capítulo que é a conclusão do livro. Aqui, Jeremias começa aqui o capítulo 5, dizendo o seguinte: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Aqui Jeremias ele faz um clamor. Ele levanta um clamor diante de Deus, diante da situação que Jerusalém se encontra, que as pessoas, que o povo de Deus se encontra ali na cidade de Jerusalém. No versículo 19, ele vai aqui trazer uma declaração de confiança. Confiança. Esse trecho aqui do 19 ao 20, nós poderíamos chamar esse trecho aqui de confiança. O primeiro é clamor, isso aqui é confiança. Ele diz o seguinte: tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração a geração. E os versículos 21 e 22, o final, a parte final desse capítulo, seria uma contrição. Ele está mostrando aqui o desejo de que ele e o povo sejam contristados, sejam convertidos e sejam restaurados em sua comunhão com Deus. E ele diz aí: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Esse capítulo ele nos traz, dentro dessas três partes que nós aqui declaramos, nós podemos pensar um pouco mais em cada uma dessas partes. Essa primeira parte aqui, onde o profeta diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. É óbvio que ele não quer ele não está afirmando aqui que Deus pode esquecer de alguma coisa, né? Assim, o Senhor está esquecendo de alguma coisa e eu quero que o Senhor se lembre. É óbvio que não é isso que ele está querendo dizer aqui. Aqui, quando o profeta diz lembra-te, e em todo o Antigo Testamento, essa expressão, quando usada com relação a Deus e o seu povo, ou a Deus e alguém que ele fez alguma promessa, se refere justamente a uma petição de que Deus cumpra, de que Deus faça aquilo que ele havia prometido ao seu povo, ou àquele a quem Deus prometeu algo. Então essa ideia de lembrança não é que Deus tenha esquecido, mas é uma petição, é um clamor para que o Senhor concretize a sua própria promessa, a sua própria aliança. É uma ideia aqui pactual. Até porque quando nós vemos o restante do texto, até o versículo 18, nós vemos que Jeremias está descrevendo aqui a situação do povo, mais uma vez. Ele usa aqui sempre o pronome em primeira pessoa do plural, ou seja, ele está falando aqui, mas não sozinho. Ele não está como no capítulo 1, que ele era um representante do povo. Ele está agora como... ele está junto com as pessoas. Aqui é um clamor não individual, é um clamor coletivo. Ele sempre usa os pronomes em primeira pessoa do plural. Nós, nossos órfãos, nossas mães, nossos perseguidores. Então ele sempre se coloca aqui não como que estando sozinho. O eu lírico aqui é plural. É um clamor aqui coletivo. É a nação que está clamando aqui ao Senhor. E quando ele vai descrevendo todo o sofrimento do povo aqui, ele está querendo que Deus aqui, ele olhe para o povo com um olhar de misericórdia, ele olhe para o povo com o amor da aliança que ele próprio firmou com esse povo, com o Hesed, uma palavra conectada sempre aqui à ideia de aliança, a ideia do amor pactual, que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, porque ele é fiel e porque ele é fiel à sua própria palavra. Ele é misericordioso porque ele cumpre aquilo que ele promete. Aqui o profeta está, e o poeta e poeta está clamando aqui, está intercedendo pelo povo, a Deus, para que Deus então haja de acordo com a sua promessa, com a sua aliança. E aqui nós vemos essa ideia de que é apenas Deus que pode mudar as situações. Não há nada que possa mudar a situação de destruição, a situação de caos, a situação de penúria, a não ser o próprio Senhor, que fez a aliança com o seu próprio povo. Em segundo lugar, mesmo em meio a toda essa descrição de sofrimento que nós vemos nos versículos 1 a 18, toda essa tristeza, o povo se submetendo a escravos,
sendo governado por escravos, e aqui é uma referência provavelmente ao Egito e à Síria, que já não eram nações livres, eram nações que pertenciam à Babilônia. Então ele está dizendo aqui, nós estamos nos valendo de escravos, nós estamos pedindo arrego a escravos, ou seja, a essas nações que não eram mais independentes. Nós estamos ali mendigando pão. Os príncipes foram enforcados aqui depois de mortos, é claro, eles foram pendurados em cordas, era uma forma antiga de humilhar a liderança de uma cidade que era conquistada. Então o exército invasor, o exército inimigo pegava os líderes da cidade e penduravam ele em cordas, enforcados, para deixar um tempo lá pendurados, para que mostrasse ali que eles foram vencidos por aquele novo povo. Então aqui ele vai mostrar essa situação de humilhação, essa situação social de caos, de fome, de miséria, de tristeza. E mesmo em meio a isso, o versículo 19 ele vem cortando aqui, ele vem trazendo uma declaração que você pensa assim, como é que ele chegou a essa conclusão a partir disso aqui? É um corte, assim, é um corte literário, mas é um corte também na própria fala do poeta. Aqui há um corte na ideia, no desenvolvimento da ideia do poeta. Ele está aqui clamando, ele está lamentando a destruição, mas em meio à destruição, em meio ao lamento, ao clamor, ele vem com a palavra de confiança. Ele diz aqui, tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. E aqui ele está mostrando justamente a soberania de Deus. Em meio ao caos, andando em meio aos destroços da cidade, andando em meio às pessoas sofrendo da cidade, ele olha e diz, o Senhor ainda está no seu trono. O Senhor é soberano mesmo em meio ao caos. Como essas coisas se conciliam? Eu não sei. Eu não sei, eu não tenho explicações prontas, eu não tenho explicações fáceis, mas a única coisa que eu sei nós estamos sofrendo, mas Deus ele está no seu trono. E aqui traz também uma centelha de confiança, de esperança naquilo que pode acontecer, naquilo que vai acontecer de fato. Jeremias sabia que era depois de 70 anos que esse povo seria novamente restaurado, voltaria à sua terra e recomeçaria a reconstruir. Mas ele aqui clama ao Senhor ainda mesmo assim, e confia que o Senhor, aquele que é soberano, aquele que está gerindo ainda o mundo e a história, mesmo em meio ao caos, ele vai, sim, ele pode mudar a situação. Ele pode mudar, reverter o quadro caótico daquela nação. E por último, nós vemos aqui um pedido que envolve a contrição. Ele diz no versículo 21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Outra coisa interessante é que em todas as três partes ele clama aqui utilizando o nome de Deus, o nome do Deus do pacto, Yahweh. Né? Ele sempre, na sua Bíblia, está em caixa alta, né? Senhor, todo em letras maiúsculas. Por quê? Porque aqui é uma tradução justamente desse nome de Deus, o nome de Deus que envolve o Deus que fez uma aliança com esse povo de Israel. E daqui está clamando, utilizando-se deste nome, para que o Senhor então venha e interceda e intervenha na situação do seu povo, no curso do sofrimento. E aqui quando ele diz converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, a ideia aqui é de uma regeneração, de uma transformação. Eles precisavam ser transformados, eles precisavam que a sua situação espiritual fosse renovada ali para que eles enfrentassem aquela situação. Eles enfrentassem aquela situação, mas não somente vendo o caos e a destruição, mas tendo a confiança do versículo 19 e tendo essa transformação vinda do próprio Deus para que eles suportassem toda essa tristeza. E aqui nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição, só Deus ele pode resolver a nossa tristeza, a nossa angústia. Só Ele pode resolver e reverter o quadro de caos e destruição, de tristeza, de angústia das nossas vidas.
Só Ele quem pode fazer isso. Por isso que o poeta vai clamar aqui, em primeiro lugar, a esse Senhor que lembra não no sentido de estava esquecido e vai lembrar, mas no sentido de que Ele tem um compromisso, uma aliança para conosco, para com a igreja não, para com Israel, perdão. E essa aliança Ele vai cumprir. Da mesma forma, para com sua igreja, Deus não tem uma aliança como tem com Israel, mas Ele vai trazer certamente o conforto necessário para que a igreja suporte as aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outra coisa que nós vemos aqui, né, nesse capítulo 5, é que mais uma vez o profeta ele vai trazer a causa desse problema todo, ele vai atribuir ao próprio pecado do homem. E há dois versículos aqui interessantes, que se você não lê-los de forma paralela, você vai ter uma compreensão errada de um assunto que tem sido hoje ensinado de uma forma herética, tem sido deturpado, tem sido chamado de a maldição hereditária. É uma heresia que se tem ensinado aí, o mundo afora, dizendo que você recebe as maldições daquelas pessoas que tinham autoridade sobre você, seus pais, seus responsáveis. Então tem que haver uma quebra dessa maldição. Isso não existe. A Bíblia não ensina isso. Aqui nós vemos que, em primeiro lugar, ele vai dizer, olha, foi por causa dos nossos pais. Os nossos pais, eles morreram. E aqui no versículo 7, né, nossos pais pecaram e já não existem, ou seja, eles morreram. E nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Então aqui você pode pensar, peraí. Então, os pais pecaram e os filhos que estão sofrendo aqui as consequências, mas observe o versículo 16, diz o seguinte, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Porque pecamos. Então essa ideia de que os filhos sofrem pelos pais, pelos pecados dos pais, isso aí não é bíblico. O que é bíblico é que Deus, lá em Êxodo 20, versículos 5 e 6, diz que Deus visita a geração daqueles que o aborrecem, até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem. Então, não daqueles que não aborrecem a Deus, mas a questão do que permanece aqui, do que é hereditário, é o que os filhos aprenderam com os pais. Os filhos aprenderam a pecar com os pais. E se esse pecado permanece nas gerações posteriores, eles serão também visitados por Deus. Ou seja, Deus vem julgá-los. Por quê? Porque esse pecado que começou com os pais, ele foi transmitido aos filhos, mas não nessa ideia de hereditária, mas na ideia de que os filhos aprenderam a se comportar assim com os pais. Mas aqueles que não se comportam, aqueles que se convertem, eles têm agora o favor de Deus. Nós vemos isso na história dos reis de Israel, né? Existiram reis maravilhosos, reis bons, reis que andaram com Deus, que tiveram pais ruins, pais idólatras, pais que não andaram com Deus. Então, aqui nós vemos que Deus, Ele reina, Ele governa este universo, apesar do caos. E é nisto que repousa a nossa esperança. É nisso que repousava a esperança de Jeremias aqui do povo, e é nisso que repousa a nossa esperança. De que Deus ele está nos céus, Ele é soberano. Tudo está acontecendo, e tudo que está acontecendo está nas suas mãos poderosas, está sob a sua tutela, está sob o seu domínio eterno. Nada acontece neste mundo sem que Deus esteja por trás, regindo, gerindo toda essa situação. E isso traz a nós conforto, isso traz a nós alento, isso nos traz um lenitivo ao nosso coração. E sabemos que o Senhor está governando o universo, apesar de todo o caos. Eu posso agora descansar e pensar que no final, tudo isso que está acontecendo vai convergir para a glória de Deus. E no fim, para que isso seja uma verdade nas nossas vidas, essa confiança em meio à tristeza, em meio à angústia, é preciso que estejamos contritos. Por isso que ele vai declarar,
Converte-nos a Ti. Diante do sofrimento, nós precisamos pedir mais da graça de Deus. Nós precisamos pedir mais firmeza espiritual. Nós precisamos pedir mais contrição. Nós precisamos pedir mais desejo de orar. Nós precisamos pedir mais desejo de ler a palavra de Deus. Desejo de estudar, de compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. E é assim, nessa estrutura que nós vamos passar pelas dificuldades, passar pela tristeza, passar pela agonia, observando o que vem afinal, observando a esperança, firmados na esperança, daquilo que está por acontecer, daquilo que está por vir, que é bom, agradável e perfeito, porque é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que você possa aplicar essas verdades à sua vida.